No domingo, 7 de setembro, as ruas de diversas capitais brasileiras foram tomadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O motivo era claro e carregado de tensão. Pediam anistia para aqueles condenados pela participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. O cenário que se formou refletia uma mobilização majoritariamente composta por grupos de direita, que além de erguerem bandeiras do Brasil, chamaram atenção pela presença insistente de símbolos estrangeiros. Entre eles, destacava-se uma imensa bandeira dos Estados Unidos, que tremulava de forma imponente, marcando presença nos protestos e revelando a dimensão simbólica que esses atos carregavam. A repercussão internacional não demorou a ecoar, ampliando a narrativa para além do território brasileiro. O jornal espanhol El País descreveu aqueles momentos como um embate entre dois Brasis que se enfrentavam simbolicamente às vésperas do abardado veredito contra Bolsonaro. Já o britânico The Guardian revelou uma cena que impressionou o mundo. Manifestantes bolsonaristas chegaram a implorar por uma intervenção direta do então presidente norte-americano Donald Trump, como forma de pressionar contra o julgamento no Supremo Tribunal Federal. O prestigiado The New York Times dos Estados Unidos também deu grande destaque, afirmando que milhares de brasileiros haviam tomado as ruas das principais cidades no início de uma semana marcada por tensão. Uma semana cujo desfecho poderia selar o destino de Bolsonaro. Em paralelo, o jornal argentino La Nación ressaltava que os bolsonaristas, com seus protestos, não apenas se posicionavam contra a justiça, mas também lançavam um desafio direto ao presidente Lula, justamente nos dias que antecediam a decisão final do Supremo. Outro veículo de peso, o Washington Post, observou que as ruas se tingiram com as cores verde e amarela, um gesto que buscava não apenas expressar patriotismo, mas também protestar contra o julgamento que se aproximava. Do outro lado do Atlântico, na França, o tradicional Le Figaro enfatizou a demonstração de força realizada pelos apoiadores de Bolsonaro, sublinhando o peso político daquele movimento em um momento decisivo para o futuro do ex-presidente. Tudo isso acontecia às vésperas de uma decisão judicial de proporções históricas, que poderia condenar Bolsonaro a até 30 anos de prisão por uma suposta tentativa de golpe de Estado. As manifestações, impregnadas de emoção, simbolismo e desafio, revelavam não apenas a polarização extrema que atravessa o Brasil, mas também a inquietação de uma nação diante de um julgamento que poderia redefinir os rumos de sua história política. O episódio narrado mostra o quanto a política pode ser um território de paixões intensas, símbolos poderosos e disputas que ultrapassam fronteiras. As manifestações de 7 de setembro revelam que, para muitos, a figura de Bolsonaro não se limita ao campo jurídico, mas se torna quase um emblema de luta ideológica. O uso de bandeiras estrangeiras, os apelos a líderes de outros países e a força com que as ruas foram ocupadas revelam uma sociedade profundamente dividida, onde cada gesto e cada cor carregam um peso político imenso. A lição que fica é a importância de compreender como esses movimentos não surgem do nada, mas são fruto de anos de polarização, discursos inflamados e de uma população que, em diferentes lados, luta para ser ouvida. O Brasil mostra que seu futuro político não se decide apenas em tribunais ou palácios, mas também na voz e na presença de seu povo. Esse cenário nos leva a refletir sobre até que ponto a política se tornou um espetáculo emocional que muitas vezes ultrapassa os limites da racionalidade. Quando milhares de pessoas se reúnem para defender ou contestar um líder, não estamos apenas diante de manifestações, mas de um espelho do que uma sociedade sente e teme. O que vimos foi um Brasil que carrega feridas abertas, em que a confiança nas instituições é constantemente testada, e onde símbolos estrangeiros parecem, para alguns, ter mais força do que a própria bandeira nacional. Isso nos faz pensar: até que ponto estamos construindo uma democracia sólida, e até que ponto estamos presos em um ciclo de idolatrias e rejeições? A reflexão necessária é se o país conseguirá transformar essa energia explosiva em diálogo construtivo ou se continuará a viver sob a sombra de divisões que corroem sua união. E diante de tudo isso fica a provocação. Quando vemos bandeiras estrangeiras tremulando em meio aos protestos, será que isso fortalece ou enfraquece a causa que os manifestantes tentam defender? E mais,
O julgamento de Bolsonaro deve ser visto como um ato de justiça indispensável ou será apenas mais um capítulo nessa longa história de polarização que mantém o Brasil dividido? Se esse tema despertou em você reflexões sobre os rumos do nosso país e sobre o peso que os símbolos carregam dentro da política, aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você acompanha todas as nossas próximas análises e continua fazendo parte dessa conversa tão necessária para o futuro do Brasil.